O livro de Gênesis, a criação, a queda e o destino da humanidade. No princípio, a origem do mistério. No silêncio eterno de um vazio sem forma, antes mesmo que o tempo existisse, havia apenas a presença inexplicável de uma força criadora. Então, do nada absoluto, ressoou uma voz: haja luz. Essa frase, simples mas aterradora, foi o ponto de ignição de tudo. Da escuridão insondável nasceu a luz. E com ela veio a dualidade, claro e escuro, bem e mal, ordem e caos. Assim começa o livro de Gênesis, não como uma fábula, mas como um enigma que assombra a mente humana desde os primórdios da consciência. Deus separa o dia da noite, as águas do céu e da terra, molda astros e formações geológicas como um escultor invisível. Mas por trás desse ato criador, há algo mais profundo. A percepção de que o universo não surgiu por acaso. Tudo foi feito com intenção. Cada elemento, desde a poeira das estrelas até o batimento de um coração humano, carrega consigo a assinatura de um plano grandioso e insondável. No sexto dia, Deus cria o ser humano. Adão, o primeiro homem, é feito do pó da terra, mas recebe algo que nenhuma outra criatura possui: o sopro divino. A mulher, Eva, é gerada a partir de sua costela, simbolizando não inferioridade, mas interdependência. Aqui, o mistério começa a se aprofundar. Por que o Criador deu ao homem o livre-arbítrio, sabendo das consequências? Por que colocar a árvore do conhecimento no centro do paraíso, se ela era proibida? O Éden, com toda a sua beleza, é mais do que um jardim. É um campo de prova, um experimento existencial. E no meio desse paraíso perfeito, surge a figura mais ambígua e enigmática da narrativa: a serpente. Não uma criatura qualquer, mas um símbolo do saber oculto, do desejo de ultrapassar os limites impostos. Ao tentar Eva, ela não apenas oferece um fruto, mas incendeia a centelha da rebeldia que mudaria para sempre o destino da humanidade. Quando Adão e Eva comem do fruto, não apenas desobedecem, eles despertam. A consciência do bem e do mal explode em suas mentes. O pecado original não é um simples erro, é o nascimento da complexidade moral. Eles deixam de ser inocentes. Passam a conhecer a vergonha, o medo e a morte. São expulsos do Éden não por punição pura, mas porque, ao saberem demais, já não pertencem ao estado de pureza original. Assim, o livro de Gênesis nos mostra que a queda não é o fim, mas o começo da verdadeira jornada humana. Fora do paraíso, começa a história real, de sangue, suor, culpa e redenção. É a partir da queda que nasce o livre-arbítrio pleno, com todas as suas consequências. E nesse novo mundo, os humanos precisam agora lidar com algo que nunca haviam experimentado antes: a liberdade para errar e sofrer. Caim e Abel, o sangue da primeira morte. A vida fora do Éden é dura. A terra, antes fértil e generosa, agora exige esforço. A humanidade aprende o trabalho, a dor do parto, o cansaço do dia e o vazio da noite. Nesse cenário nascem Caim e Abel, dois irmãos, dois destinos, duas essências humanas em conflito. Caim, agricultor, Abel, pastor, ambos oferecem sacrifícios a Deus, mas apenas a oferta de Abel é aceita. Por quê? Aqui o texto sagrado não nos dá todas as respostas, e justamente por isso ele nos atrai com sua obscuridade. Tomado por um ciúme sombrio, Caim sente a primeira manifestação do mal interior. O pecado, que já rondava desde o Éden, agora se manifesta como impulso, emoção, decisão. Deus o adverte: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim ignora, e o que era inveja se transforma em fratricídio. Abel cai morto no campo, vítima de um impulso que ecoa em todos os séculos seguintes: o desejo de eliminar aquele que reflete o que não somos. Essa é a primeira morte registrada, o primeiro sangue a tocar a terra, e o grito de sua injustiça sobe aos céus.
Deus confronta Caim com uma pergunta que ainda hoje ressoa: onde está Abel, teu irmão? A resposta fria e irônica: sou eu o guardador do meu irmão? Revela o início da decadência ética. O mal já não é apenas desobediência, mas negação da empatia, ruptura do vínculo humano. A punição de Caim não é a morte, mas o exílio. Ele se torna um errante, um andarilho condenado à marginalidade. Sua marca invisível, mas indelével, o separa para sempre da comunhão. No entanto, mesmo nesse castigo, há misericórdia. Deus o protege de ser morto. O mal é punido, mas não exterminado. Ele é deixado para se multiplicar, evoluir, contaminar. A partir de Caim, a civilização começa a se formar. Cidades são fundadas. Tecnologia, arte e guerra caminham lado a lado. A descendência humana se torna cada vez mais complexa, misto de criação e destruição, de sabedoria e barbárie. E o mal, outrora sutil, agora se manifesta abertamente, crescendo como uma sombra que ninguém mais pode ignorar. O dilúvio, a ira divina e a limpeza do mundo. A humanidade, multiplicando-se sobre a face da terra, mergulha ainda mais fundo no abismo da maldade. O Gênesis nos diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Essa frase, seca e definitiva, marca o ponto de ruptura entre o Criador e sua criação. O Deus que fez tudo muito bom, agora se arrepende de ter dado vida ao homem. O arrependimento divino é um mistério em si. Como pode o infinito lamentar o que criou? É nesse contexto que surge Noé, um homem justo em meio à perversidade. A figura de Noé não é de um herói tradicional. Ele não é guerreiro nem profeta com grandes discursos. É silencioso, obediente, solitário. E é exatamente isso que o torna digno de confiança para uma missão impensável. Construir uma arca, uma estrutura colossal em meio ao deserto, sob zombaria dos vizinhos, sem sinal de chuva. Uma metáfora poderosa sobre fé em meio ao escárnio. Deus ordena que Noé leve consigo sua família e representantes de cada espécie animal. A arca torna-se símbolo de refúgio e preservação, enquanto lá fora a humanidade mergulha em sua autodestruição iminente. Quando o dilúvio chega, ele não é apenas uma inundação, é um reset cósmico. A água cobre montes, apaga pegadas, silencia gritos. A terra volta ao estado caótico do início, sem forma e vazia, como se o Criador estivesse disposto a apagar o quadro e começar de novo. A arca flutua sobre a fúria das águas por 40 dias e noites. Um número simbólico que representa provação, transformação, espera. É um tempo de suspensão entre dois mundos, o que foi destruído e o que está por nascer. E quando as águas finalmente começam a baixar, Noé envia aves em busca de terra firme. Primeiro o corvo, depois a pomba. O retorno da pomba com um ramo de oliveira sela o novo pacto entre o homem e Deus. Mas o que será dessa nova humanidade? Noé oferece sacrifícios em gratidão e Deus estabelece uma aliança. O arco-íris se torna símbolo dessa promessa. Nunca mais a terra será destruída por água. Contudo, algo mudou. Deus reconhece que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. A maldade não foi apagada, foi apenas contida. O dilúvio não resolveu o problema do mal. Ele apenas limpou a superfície. A corrupção ainda vive, latente, esperando uma nova oportunidade para emergir. O novo mundo pós-diluviano não é um paraíso. Noé planta uma vinha, embriaga-se, e um episódio obscuro envolvendo seu filho Cam gera uma nova maldição. É um sinal claro de que a história da queda continua.
Mesmo o justo Noé, o escolhido para recomeçar a humanidade, não escapa das falhas humanas. O ciclo da queda se reinicia. A Bíblia nos mostra mais uma vez que o problema do mal está dentro do homem, não fora. A Torre de Babel, o orgulho que confunde. A terra se repovoa, as nações se formam e a humanidade, mais uma vez, começa a desafiar os limites impostos pelo Criador. Em Babel, uma cidade de ambição desmedida nasce com um propósito ousado: construir uma torre que alcance os céus. A intenção não é apenas arquitetônica, é simbólica. É o desejo humano de controlar o divino, de dominar o transcendente, de tornar-se igual a Deus. Façamos para nós um nome, dizem os construtores. É a primeira vez que o orgulho coletivo se manifesta com tanta força. A torre torna-se um símbolo de poder humano, desafiando a ordem celestial. Mas o que há de errado em querer construir algo grandioso? O problema está na motivação. Em Babel, a unidade da humanidade não é guiada pelo bem comum, mas pela vaidade. É uma civilização que tenta criar eternidade por suas próprias mãos, sem precisar do Criador. Deus observa e decide intervir, mas não destrói com fogo nem com água. Sua ação é mais sutil. Ele confunde as línguas. A comunicação é quebrada. A torre, símbolo de união, torna-se um marco de separação. É o nascimento das nações, das culturas, dos idiomas. Uma maldição que, paradoxalmente, enriquece a diversidade do mundo. A queda de Babel nos ensina que a grandeza sem humildade gera caos. A torre inacabada é deixada como cicatriz na paisagem. Ela se ergue como um monumento à soberba humana, ao fracasso da tentativa de eternizar o ego. E mesmo hoje, séculos depois, continuamos a levantar nossas próprias torres de Babel, seja na ciência, na tecnologia, na política, acreditando que podemos viver sem limites. Mas a história nos adverte: sempre que a humanidade tenta tomar o lugar de Deus, a confusão é inevitável. A partir desse episódio, o foco do Gênesis muda. Sai da humanidade como um todo e se volta para um homem em específico: Abraão. Deus decide agir de forma mais localizada, menos universal. Surge o conceito de nação eleita, de promessa, de um povo que será luz para as demais nações. Mas antes disso, precisamos entender o peso dessa escolha, porque com a promessa vem a responsabilidade, e com a bênção vem o teste. O chamado de Abraão é enigmático. Deus o manda sair da sua terra, da casa de seu pai, para uma terra que ainda lhe será mostrada. É um salto no escuro, um chamado à fé pura. Abraão obedece, e com ele se inicia uma nova etapa na narrativa bíblica, a história dos pactos, da aliança, da descendência sagrada. Mas o caminho até a bênção é tortuoso, repleto de enganos, sacrifícios e decisões que ainda ecoam nos dias de hoje. Abraão, Isaque e Jacó, a linhagem da promessa. Com Abraão, o Gênesis muda de tom. Deixa o relato mítico e entra na intimidade de uma linhagem. Deus agora fala diretamente com um homem. Promete-lhe descendência tão numerosa quanto as estrelas. Mas Abraão e sua esposa, Sara, são estéreis. Aqui, o mistério se adensa. Como confiar numa promessa impossível? A fé de Abraão é testada por anos de silêncio divino, por provações, por decisões que parecem contraditórias ao plano. Sara, impaciente, entrega sua serva Agar para que dela nasça Ismael. Um gesto de desespero que gerará conflito por gerações. Mais tarde, contra todas as probabilidades, Sara engravida de Isaque. E é justamente esse filho do milagre que Deus exige como sacrifício. A cena é uma das mais perturbadoras da Bíblia. O pai caminhando com o filho até o Monte Moriá, carregando a lenha, sem saber que ele mesmo será o holocausto. E no momento final,
Deus intervém. Mas o trauma permanece. A narrativa não volta a ser a mesma. Abraão obedece, mas a dor desse teste marca sua história. A lição é sombria e profunda. A fé verdadeira exige entrega total, até do que mais amamos. A confiança em Deus no Gênesis não é romântica, é crua, exigente, muitas vezes silenciosa. Mas também é recompensada, não de forma imediata, mas duradoura. A promessa se cumpre em gerações. Isaac, por sua vez, vive uma vida mais discreta, mas seus filhos, Esaú e Jacó, trazem novamente à tona o drama do conflito. O primogênito deveria receber a bênção, mas Jacó a rouba com astúcia, enganando seu pai cego. O engano o obriga a fugir, e durante sua jornada, ele encontra o divino em sonhos, em lutas e em silenciosas promessas noturnas. Jacó é um personagem complexo, mentiroso, mas escolhido, imperfeito, mas abençoado, um reflexo claro da natureza humana em sua luta por redenção. A famosa luta com o anjo simboliza a transformação de Jacó em Israel, aquele que luta com Deus. É um nome pesado, porque carrega a essência do relacionamento humano com o sagrado: tensão, resistência, insistência. Jacó é ferido nessa luta, mas sobrevive. A bênção vem com a cicatriz. A fé, novamente, é mostrada como uma batalha. Não é paz estática, mas uma guerra constante entre o querer humano e o plano divino. De seus filhos nascerão as 12 tribos que formarão o povo de Israel. E entre eles, José se destaca, o filho preferido, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas que, por uma série de eventos misteriosos e quase sobrenaturais, se torna o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. A jornada de José é uma montanha-russa emocional, da rejeição ao trono, da prisão à glória. E em tudo, ele mantém a fé. O reencontro com seus irmãos, já durante uma fome devastadora, encerra esse ciclo com uma das frases mais comoventes da Bíblia. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. É a essência do Gênesis condensada. O mal existe, age, machuca, mas há um plano superior operando por trás de tudo, um mistério que transcende a dor e redime a queda. A grande conclusão, o início que define tudo. O Gênesis termina com José morrendo no Egito, embalado pela promessa de que seus ossos seriam levados de volta à terra prometida. É um fim melancólico, mas cheio de esperança. Não há ainda libertação. Israel ainda é um povo submisso em terra estrangeira. Mas há um fio contínuo de fé que conecta cada geração à promessa inicial feita a Abraão. O Gênesis, apesar de seu nome significar origem, não oferece resolução. Ele abre portas, aponta caminhos, deixa perguntas. Ao longo de seus capítulos, vemos o melhor e o pior do ser humano. A capacidade de amar, construir, confiar e também de trair, matar, mentir. Deus, por sua vez, aparece ora como criador, ora como juiz, ora como aliado silencioso. Seu rosto nunca é totalmente revelado, seu plano raramente explicado, mas sua presença é constante, mesmo nos silêncios. Essa ambiguidade é o que dá ao Gênesis sua força. Ele não é um livro de respostas fáceis, é um espelho profundo e muitas vezes perturbador da alma humana. A mensagem final é clara. A jornada da humanidade é marcada por escolhas. A queda não foi um acidente, foi o preço da liberdade. E essa liberdade continua sendo o maior dom e o maior fardo da existência. O Gênesis nos desafia a entender que mesmo nossos erros, quando colocados nas mãos de algo maior, podem fazer parte de um propósito redentor. O Gênesis nos lembra que cada um de nós carrega dentro de si o Éden perdido, o Caim adormecido, o Noé silenciado, o Abraão provado, o Jacó em luta, o José injustiçado. Somos ao mesmo tempo a promessa e a queda,
o caminho e o tropeço. Mas também somos convidados à aliança, a buscar o invisível mesmo nas trevas, a confiar mesmo sem ver. Essa é a grande moral. Não importa quão distantes estejamos do início puro, o Criador ainda caminha conosco. Não importa quão quebrados sejamos, há redenção possível. O Gênesis é o início de uma longa carta de amor e justiça, de dor e esperança. E ainda hoje, suas histórias ecoam em nossos dilemas, escolhas e medos mais íntimos. Conclusão. O livro de Gênesis não é apenas um relato antigo. É um mapa espiritual e psicológico da existência humana. Ele nos mostra que nossa origem é divina, mas nosso caminho é terreno, cheio de desvios, falhas e redenções. Ao entender Gênesis, entendemos a nós mesmos. E percebemos que mesmo nas sombras mais densas, existe uma luz que não se apaga. A esperança de que o Criador, mesmo invisível, continua escrevendo a história junto conosco. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.